Olá, bem-vindos ao canal Livros em Áudio. Vamos dar continuidade à leitura do livro Casa de Pensão, do Aloísio de Azevedo. Vamos ler nesse vídeo o capítulo 2. Então eu já adianto, se você gostar do vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo capítulo. Então vamos lá para o capítulo 2 do livro Casa de Pensão, de Aloísio de Azevedo. No dia seguinte, mudava-se Amâncio para a casa do Campos. Seria por pouco tempo, até que descobrisse um cômodo definitivo. Deixou com algum pesar o hotel. Aquela vida boêmia, com os seus almoços em mesa redonda, o seu quartinho, uma janela sobre os telhados, e a plena liberdade de estar como bem entendesse, tinha para ele um sedutor encanto de novidade. Nunca saíra do Maranhão. Vira de longe a corte através do prisma fantasmagórico de seus sonhos. O Rio de Janeiro afigurava-se-lhe um Paris de Alexandre Dumas ou de Paulo de Kock, um Paris cheio de canções de amor, um Paris de estudantes e costureiras, no qual podia ele à vontade correr as suas aventuras, sem fazer escândalo como no diabo da província. Há muito tempo ardia de impaciência por tal viagem. Pensara nisso todos os dias. Fizera cálculos, imaginara futuras felicidades. Queria teatros, bufos, ceias ruidosas ao lado de franceses, passeios fora de horas a carro pelos arrabaldes. Seu espírito excessivamente romântico, como o de todo maranhense, nessas condições, pedia uma grande cidade, velha, cheia de ruas tenebrosas, cheia de mistérios, de hotéis, de casas de jogo, de lugares suspeitos e de mulheres caprichosas, fidalgas, encantadoras e libertinas, capazes de tudo, por um momento de gozo. E Amâncio sentia necessidade de dar começo àquela existência que encontrara nas páginas de 1000 romances. Tudo ele reclamava amores perigosos, segredos de alcova e loucuras de paixão. Entretanto, o seu tipo franzino, meio imberbe, meio ingênuo, dizia justamente o contrário. Fingia contemplando aquele insignificante rosto moreno, um tanto chupado, aqueles pômulos salientes, aqueles olhos negros, de uma vivacidade quase infantil, aquela boca estreita, guarnecida de bons dentes, claros e alinhados. Ninguém acreditara que ali estivesse um sonhador, um sensual, um louco. Sua pequena testa, curta e sem espinhas, margeada de cabelos crespos, não denunciava o que naquela cabeça havia de voluptuoso e ruim. Seu todo acanhado, fraco e modesto, não deixava transcrever a sua brutalidade daquele temperamento cálido e desinsofrido. Amâncio fora muito mal educado pelo pai, português antigo e austero. Desculpe. Desses que confundem o respeito com o terror. Em pequeno, levou muita bordoada. Tinha um medo horroroso de Vasconcelos. Fugia dele como de um inimigo, e ficava todo frio e a tremer quando lhe ouvia a voz ou lhe sentia os passos. Se acaso algumas vezes se mostrava dócil e amoroso, era sempre por conveniência. Habituou-se a fingir desde esse tempo. Sua mãe, Dona Ângela, uma santa de cabelos brancos e rosto de moça, não raro se voltava contra o marido e apadrinhava o filho. Amâncio agarrava-se-lhe as saias fora de si, sufocado de soluços. Aos 7 anos entrou para a escola. Que horror! O mestre, um tal de Antônio Pires, homem grosseiro, bruto, de cabelo duro e de olhos de touro, batia nas crianças por gosto, por o hábito do ofício. Na aula só falava a berrar, como se dirigisse uma boiada. Tinha as mãos grossas, a voz áspera, a catadura selvagem, e quando metia para dentro um pouco mais de vinho, ficava pior.
Amâncio, já na corte, só de pensar no Bruto, ainda sentia os calafrios dos outros tempos, e com eles vagos desejos de vingança. Um mal-querer doentio invadia-lhe o coração, sempre que se lembrava do mestre e do pai. Envolvia-o no mesmo ressentimento, no mesmo ódio surdo e inconfessável. Todos os pequenos da aula tinham birra ao Pires. Nele enxergavam o carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre. Mas visto que qualquer manifestação de antipatia redundava fatalmente em castigo, as pobres crianças fingiam-se satisfeitas, riam muito quando o beberrão dizia alguma chalaça, e afinal, coitadas, iam-se habituando ao servilismo e à mentira. Os pais ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, entendiam que aquele animal era o único professor capaz de endireitar os filhos. Elogiavam-lhe a rispidez, recomendavam-lhe sempre que se passasse a mão pela cabeça dos rapazes e que, quando fosse preciso, dobrasse por conta dele a dose dos bolos. Ângela, porém, não era dessa opinião. Não podia admitir que seu querido filho, aquela criatura fraca, delicada, um mimo de inocência e de graça, um anjinho, que ela afogava com tanta ternura e tanto amor, que ela podia dizer, criada com os seus beijos, fosse lá apanhar palmatoadas de um brutalhão daquela ordem. Ora, se não tinha jeito. Mas Vasconcelos saltava ali logo em cima, que deixasse lá o pequeno com o mestre. Mais tarde ele havia de agradecer aquelas palmatoadas. Assim não sucedeu. Amâncio alimentou sempre contra o Pires o mesmo ódio e a mesma repugnância. Verdade é que também fora sempre dito e havido pelo pior dos meninos da aula, pelo mais atrevido e insubordinado. Adquiriu tal fama que o seguinte fato. Havia na escola um rapazito implicante e levado dos diabos, que se assentava ao lado dele, com quem vivia sempre de turra. Um dia pegaram-se mais seriamente. Amâncio teria então 8 anos. Estava a coisa ainda em palavras, quando entrou o professor e os dois contendores tomaram à pressa os seus competentes lugares. Faz-se respeito, todos os meninos começaram a estudar em voz alta com afetação, mas de repente ouviu-se o estalo de uma bofetada. Houve rumor, e Pires levantou-se, tocou uma campainha que usava para esses casos, e se indicou do fato. Amâncio foi o único acusado. Senhor Vasconcelos, gritou o mestre, por que espancou aquele menino? Amâncio respondera humildemente que o menino insultara sua mãe. É mentira, prestou o novo acusado. Que disse ele? Perguntou o Pires. Amâncio repetiu o insulto que recebera. Toda a escola rebentou em gargalhadas. Cale-se, atrevido, berrou o professor, encolorizado, atacar a campainha. Mariola, dizer tal coisa em pleno recinto de aula. É puxado a pura força o delinquente para junto de si. Ferrou-lhe meia dúzia de palmatoadas. Amâncio, logo que se viu livre, fez um gesto de raiva. Ah, ele é isso? Exclamou o professor. Tem gênio tratante? Ora, espera, isso tira-se. E voltando-se para o rapazito que levou a bofetada, entregou-lhe a férula e disse-lhe que aplicasse outras tantas palmatoadas em Amâncio. Esse declarou formalmente que não se submetia ao castigo. O professor quis submetê-lo à força. Amâncio não abriu as mãos. Os dedos pareciam colados contra a palma. O professor, então, desesperado com semelhante contrariedade, muito nervoso, deixou escapar a mesma frase que pouco antes provocara tudo aquilo. Amâncio recuou 2 passos e soltou uma nova bofetada, mas agora na cara do próprio mestre.
Em seguida, deitou-o a fugir, correndo. Formidável encheu a sala. O Pires, rubro de cólera, ordenou que prendessem o atrevido. A aula ergueu-se em peso, com grande desordem. Caíram bancos e derramaram-se tinteiros. Todos os meninos abraçaram sem hesitar a causa do mestre, e Amâncio foi agarrado no corredor quando ia alcançar a rua. Mas 4 pontapés puseram em fugida os 2 primeiros rapazes que lhe lançaram os dedos. 2 outros acudiram logo e o seguraram de novo. Depois vieram mais 3, mais 8, 20, até que todos os 45 estudantes o levaram à presença do Pires. Alegres, virtuosos, risonhos como se houvessem alcançado uma glória. Amâncio sofreu um novo castigo. Serviu de escárnio aos seus condiscípulos, e quando chegou a casa, o pai, informado do que sucedera na escola, deu-lhe ainda uma boa sova e obrigou-o a pedir perdão de joelhos ao professor e ao menino da bufetada. Desde esse instante, todo o sentimento de justiça e de honra que Amâncio possuía transformou-se em ódio sistemático pelos seus semelhantes. Ficou fazendo um triste juízo dos homens. Pôs-se até seu próprio pai, diretamente ofendido na questão, a abraçar a causa mais forte. Só Ângela, sua adorada, sua santa mãe, à noite, ao beijá-lo antes de dormir, depois de lhe perguntar se ficara muito magoado com o castigo, segregara-lhe então, entre lágrimas, que ele fizera muito bem. Como aquele, outros fatos se deram na meninice de Amâncio. Todas as vezes que lhe aparecia um ímpeto de coragem, sempre lhe assistia um assombro de dignidade. Sempre que pretendia repetir uma afronta, castigar um insulto, o pai ou o professor caía-lhe em cima, abafando-lhe os impulsos pundonorosos. Ficou medroso e descarado. No fim de algum tempo já podiam na escola insultar a mãe quantas vezes quisessem, que ele não se abalaria. Podiam lançar-lhe o rosto as ofensas que entendessem, porque ele se conservaria impassível. Temia as consequências de qualquer desafronta. Estava domesticado, segundo a frase de Pires. Todavia, esses pequenos episódios da infância, tão insignificantes na aparência, decretaram a direção que deveria tomar o caráter de Amâncio. Desde logo habituou-se a fazer uma falsa ideia de seus semelhantes. Julgou os homens por seu pai, seu professor e seus discípulos, e abandonou-os, principalmente a aborrecê-los secretamente. Por uma fatalidade de ressentimento, principiou a desconfiar de todos, a prevenir-se contra tudo, a disfarçar, a fingir que era o que exigiam brutalmente que ele fosse. E puxando a pura força o delinquente para junto de si, ferrou-se meia dúzia. Perdão, gente. Nós vamos parar por aqui. Na sequência, como esse capítulo é muito grande, eu vou dividi-lo em umas 3 partes, mais ou menos. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo.